Mais um Diário da Dona de Casa. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Tem umas pessoas que sempre falam, eu tô com saudade das reflexões. E o interessante é que algumas pessoas também me pediram para fazer acerca da Bíblia. Geralmente eu procuro, eu pesquiso e vou tentando formular alguma coisa que seja útil para minha vida nesse momento. E que a Bíblia, ela não é um livro, ela é um conjunto de livros. Ela tem, acho que por volta de 60 livros, se não me engano. Eles não foram feitos para você seguir, eles foram feitos para te ensinar. Então você pega lá, sei lá, pega o livro de Levítico, que tem um monte de ensinamentos e práticas que hoje nós não fazemos mais no mundo cristão. Às vezes umas sim, outras não, outras nós abolimos. Aqueles ensinamentos eram os ensinamentos de Moisés, claro, inspirados por Deus, sem dúvida nenhuma, mas eram ensinamentos humanos. Tem gente que fala, é pro povo daquela época, então eu não preciso ler. Gente, era para o povo daquela época, mas tem muitos valores espirituais para o povo de hoje. Muita coisa no Evangelho você só vai entender se você souber um pouquinho da história lá do povo hebreu, né? Então você pega lá todo o Velho Testamento e você percebe que ali tem valores espirituais muito grandes. Por exemplo, quando o pessoal saiu do Egito, né, os hebreus saíram do Egito e eles ficaram ali 40 anos peregrinando pelo deserto e eles foram tentados, eles tiveram 3 grandes tentações, né, da qual a Bíblia nos conta sobre ela, e depois você vê Jesus que se retirou pro deserto, foi tentado pelo diabo, passou por 3 tentações e tentações equivalentes ao povo do deserto, né? Quando você vê isso, não é só uma tentação, mas Jesus passou por aquilo para poder nos ensinar. O povo hebreu, eles tinham uma tradição de ensinar para os outros através do cântico, através das histórias e através das mímicas, né? Então, muitas vezes, Jesus viu uma situação e fez alguma coisa para que ficasse gravado o ensinamento sobre aquela coisa. Levando em conta que tudo aconteceu há mais de 2000 anos, quando você pega Velho e Novo Testamento, e que aquele povo tinha uma tradição muito diferente da nossa, e que aquele povo, os elementos que eram pegos na época para poder trazer os ensinamentos, era diferente de hoje, é importante a gente contextualizar quando a gente vai ler a Bíblia, e isso depende de estudo. Então, só voltando, é importante a gente saber que a Bíblia não é um livro para ser seguido. Eu vou falar o meu ponto de vista com relação a seguir. Primeiro, o que é seguir? Eu creio que, pelo menos para minha vida, eu escolhi seguir Jesus. Todo o resto é para me ajudar a seguir Jesus. Então, para mim é muito mais importante o que saiu da boca de Jesus e foi registrado nos evangelhos do que aconteceu há, sei lá, 3 mil anos antes da chegada dele aqui na Terra. Embora a gente saiba que o Velho Testamento, ele foi inspirado pelo próprio Cristo, né? Para preparar esse ambiente para a chegada dele, né? E que pena que muita gente que conhecia ali toda a profecia, falava sobre ela, falava sobre a vinda do Messias, quando Jesus esteve ao lado dessas pessoas, as pessoas não o reconheceram. Por que que as pessoas não reconheceram Jesus, mesmo acreditando que ele viria, mesmo acreditando nele, mesmo acreditando que ele seria o Salvador? Por que que ele passou despercebido por várias pessoas, inclusive do templo, inclusive aquelas pessoas que ensinavam sobre a vida de Jesus? Por que que ele passou tão despercebido? Porque Jesus estava mostrando as coisas sob um outro ângulo. Sobre tudo isso que vocês aprenderam, agora a gente vai pegar esses elementos, esses ensinamentos e vamos trazer de uma forma mais profunda, de uma forma mais... Então ele mostrou uma outra forma de ver aquilo, de ver a lei, de ver aquilo que já foi dito, uma nova forma. Ninguém estava mudando a lei, mas muitas vezes nós estamos acomodados naquilo que a gente vem há milênios de anos repetindo, passando. Eu ouvi do meu tataravô, meu avô contou para meu pai contou para mim, eu que estou ensinando para o meu filho. Como assim? Agora eu vou ter que
ver isso aqui sobre um outro, e as pessoas não aceitam, porque elas já estão ali numa rotina muito rígida de fazer o que fazem. E Jesus, ele veio exatamente tirar as práticas exteriores, mas ele não veio arrancar a força, ele veio ensinar. Aqueles que entraram na sintonia de Jesus, da nova proposta dele, abriram mão de muitas práticas exteriores para poder seguir as práticas mais simples da vida, o diálogo, a conversa, o repartir o pão, os ensinamentos, né? Então é por isso que Jesus não fundou nenhum templo, porque se ele tivesse fundado algum templo, olha, pega os tijolos, vamos erguer uma igreja e aqui vai ser a minha igreja, essa é a igreja verdadeira, essa aqui que é a verdadeira. Jesus não fez isso. Por quê? Exatamente porque se ele tivesse feito isso, as pessoas poderiam cair nessas tradições de novo. Quem entra, quem fica, quem senta desse lado, quem senta daquele, o que a gente vai derramar no altar, o que não vai derramar. Então, Jesus simplificou as coisas, sabe? Simplificou. E a igreja daquela época eram reuniões simples em alguns lugares, às vezes até na casa das pessoas, pelo menos foi isso que eu estudei. Não tinha essa característica de templo, de altar, eram reuniões, principalmente para comer. Eu achei tão bonito quando eu fiquei sabendo disso, que Jesus muitas vezes reunia com as pessoas no partir do pão e aparentemente parece que eles estavam com fome comendo, mas não, era um momento em que dividia o pão material e ele servia do pão espiritual naquele momento. Então, como é sagrado a gente sentar na mesa em família ou com os nossos irmãos e amigos e poder compartilhar do pão material também, né? O quanto a gente pode deixar esse momento sagrado, evitando discussões, evitando, né, certos assuntos à mesa. Essa questão de seguir a Bíblia, quando uma pessoa fala assim, eu sigo a Bíblia, na verdade, ela não está seguindo a Bíblia. Não tem como você seguir a Bíblia de cabo a rabo. É impossível, porque a Bíblia, ela tem ensinamentos assim, bem taxativos, de que faça isso, faça aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer daquilo outro. E se você for seguir tudo, você não segue. Faz sentido mais para você ficar levando oferendas ao altar. Naquela época fazia sentido, porque Jesus estava preparando o povo para sua chegada. Hoje não faz sentido mais, a gente sabe disso. A maioria, pelo menos até onde eu sei, a maioria das doutrinas cristãs não vai oferecer animal nenhum no altar, em sacrifício. Então, se o povo fazia daquele jeito e se a pessoa segue a Bíblia, ela deveria fazer. Mas por que ela não faz mais? Porque ela tira o valor espiritual desse sacrifício, porque não é para menosprezar, existe um valor espiritual aí. Então ela tira esse valor espiritual. Então, muitas práticas religiosas daquela época que foram abolidas hoje no movimento cristão, foi abolida exatamente porque não faz sentido mais fazer daquele jeito. Só que a gente percebe que algumas ainda têm algumas práticas que eram dos judeus e algumas não têm. Outras têm outras que a outra não tem. Então, por exemplo, guardar o 7º dia, guardar mesmo, né? Eles vão achar respaldo na Bíblia para poder guardar esse sábado, porque está escrito lá. Então, nesse quesito, eles estão seguindo. Mas outras religiões não guardam o sábado. O sábado é um dia normal, né? E eles acreditam, pelo menos eu ouvi de um amigo meu, não, você tem que guardar um dia para ir na igreja, para orar, mas não precisa abrir mão de tudo. E eles também contra-respaldo na Bíblia para agir do jeito que age. Então, afinal de contas, todo mundo está certo. Depende do ponto de vista. Quando você extrai o valor espiritual daquela passagem, como, por exemplo, guardar o sábado, que é uma coisa que eu estou me lembrando agora, tá, gente? Então você tira o valor espiritual daquilo e você pode continuar fazendo aquilo ou pode continuar dizendo, não precisamos guardar o sábado dessa forma, mas não significa que a pessoa não esteja guardando um dia para ela refletir, para ela ter uma comunhão mais profunda com Deus, ainda que ela faça os afazeres dela. Quem tá certo, quem tá errado, todo mundo tá certo. É assim que eu penso. Todo mundo tá certo. E mesmo as pessoas igual que guardam o sábado, embora outros acham que seja bobagem, não é bobagem. Porque
naquele momento em que ela está guardando o sábado, talvez ela esteja extraindo o máximo que ela pode do valor espiritual de guardar o sábado. Mas o outro que não está guardando não significa que ele também não está extraindo esse valor espiritual. É que alguns precisam guardar e outros não. Mas não significa que não esteja também cumprindo a Bíblia. A gente tenta extrair os valores espirituais dessa prática, acolhendo isso, compreendendo o porquê disso e trazendo isso para nós. Nossa vida, né? Por exemplo, o batismo. O batismo, ele significa renovação. Então você tem lá o ritual de mergulhar das águas, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso. É você, isso aí foi um evangélico que me explicou, um amigo nosso. Ele falou assim que você só está declarando publicamente que a partir daquele momento você quer se renovar. É um marco que você faz para dizer, daqui para agora eu vou seguir o Cristo. Só que esse batismo, ele pode acontecer sem esse ritual. Quem diz que não? Entendeu? Quem diz que não? Quem diz que eu não posso me arrepender e ser batizada pelo Espírito Santo no interior do meu quarto, o dia que eu oro e falo para Deus, Senhor, desse jeito eu não quero mais, eu quero renovar a minha vida, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero que o Senhor me ensina naquilo que eu preciso aprender. E nesse momento eu posso considerar que eu estou batizada. Se eu vou realmente continuar nesse caminho, é outros 500, porque batizando na água ou batizando na intimidade do meu lar, do meu quarto, só entre eu e Deus, o que vai acontecer depois vai depender da minha perseverança. Então nem o batismo salva. Então não é o batismo que salva. O batismo é um marco. A partir daqui eu quero, a minha vontade é de modificar a minha vida, é estar num caminho de retidão. Então esse batismo ele pode ser declarado publicamente ou não. E o que eu penso? Que eu sou batizada, mas que tudo aconteceu entre eu e Deus. Se eu tivesse numa igreja que batizava, fazia o batismo da água, é claro que eu ia querer passar por esse batismo, mas o importante é o valor espiritual de um batismo. Muitas vezes as meninas batizam muito novas e não sabem nem o que está acontecendo e aquilo que significa. Elas só pensam assim, não, eu aceitei Jesus, então eu vou batizar. E às vezes o valor espiritual verdadeiramente do batismo não consegue entender o que isso significa, né? Para minha vida, eu busco, eu tento, eu me esforço para seguir Jesus, porque seguir a Bíblia é você pensar em todas as práticas que já existiram. Algumas Jesus deixou bem claro que não precisava mais, mas nem de todas ele falou, nem mesmo Paulo falou de todas que a gente poderia abrir mão. Eu penso que a Bíblia não é para ser seguida, nós precisamos seguir Jesus, entender os ensinamentos de Jesus e buscar fazer como ele fez, né? Fazer como ele fez. Ele não veio aqui à toa só para ser crucificado. E ele ensinou como fazer. E ele ainda disse, tudo que eu faço, vocês poderão fazer e ainda muito mais. Ou seja, Jesus nem fez tudo que ele poderia fazer. Então você começa a ver que nós temos trabalho a ser feito. Que não basta acreditar que ele é o Cristo, porque isso aí a gente acredita desde a época que a gente não era gente. Porque ele mesmo disse que muitos abrem a boca e dizem Senhor, Senhor, mas seu coração está longe de mim. Porque é muito mais fácil eu dizer eu aceito Jesus na minha vida e acreditar que está salvo do que começar a entender que a partir do momento em que eu aceito Jesus na minha vida é porque eu aceito ele como um modelo, um exemplo para eu seguir. E aí você diz assim, Eide, mas eu nunca vou conseguir fazer o que Jesus faz. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse que você não vai conseguir. Quem está dizendo é você. Mas para isso a gente tem que entender que a gente é um espírito imortal. Que você não vai morrer. Seu corpo tem prazo de validade, seu espírito não. É uma herança que Deus nos deixou. A eternidade, né? Nós tivemos um começo, mas nós não temos um fim. Então é importante a gente entender que eu posso até não entender, mas que se Jesus falou que tudo que ele fez nós podemos fazer e ainda muito mais, significa que a nossa vida é muito maior e vai muito além do que 60 ou 90 anos, que mais ou menos é o que nós duramos aqui na Terra. Quando você pega a vida material de alguém,
você não vai ver ninguém que fez como Jesus. Você pode pegar grandes homens que abriram mão, que foram exemplo de renúncia, de falar, puxa vida, como essa pessoa abriu mão de tanta coisa por aquilo que ela acredita, como, por exemplo, o movimento cristão. Mas você não vai achar ninguém que fez, mas ele disse que a gente pode fazer. Ele falou, tudo que eu faço vocês podem fazer, ainda muito mais. Depois ele ainda deu as instruções, ressuscitar os mortos, né? Falou um monte de coisa. Vai te conduzir ao Pai. Vai te conduzir como? Porque você acredita que ele é o Cristo? Ou porque você batizou? Não. Ele é o caminho porque através dos ensinamentos dele você vai trilhar para chegar até o Pai. Porque Jesus curou, fez milagre, ressuscitou, repartiu pão, explicou um monte de coisa para eles. Por quê? Eles já acreditavam. Eles já acreditavam e podia sair, porque Jesus veio trazer um novo ponto de vista a respeito das coisas espirituais. E ele precisava mostrar, eu vou fazer para vocês fazerem igual. É mais ou menos isso. Ah, mas eu não dou conta de fazer igual Jesus, então vai tentando. Mas ele é o modelo, né? Às vezes a gente não faz igual ele, mas um pouquinho que a gente consegue fazer dentro, sintonizando com o que ele mostrou, já tá ótimo. Ressuscitar os mortos. Você tem duas coisas que você pode pensar. Você pode pensar que é ressuscitar mesmo alguém que já morreu, você foi lá e ressuscitou. Se você não faz isso, meu irmão, você não está seguindo a Bíblia. Não é verdade? Quem já ressuscitou aqui? Quem ressuscitou? Jesus foi o único que ressuscitou e ressuscitou. Não é verdade? Então você não está seguindo a Bíblia. Porque Jesus mandou ressuscitar os mortos. Só que a gente precisa entender qual é o valor espiritual de ressuscitar os mortos, porque talvez Jesus não estivesse falando de defunto, né? Outra coisa que ele pediu para fazer, pro rapaz lá que falou, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, né? Que era para cumprir a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. O que o jovem falou? Ah, isso eu já faço. Aí já vamos ver se faz mesmo? Vende todos os seus bens e dá aos pobres. Aí o jovem ficou triste, não é verdade? E quem aqui já vendeu tudo que tem para dar aos pobres? Se você não fez, você não está seguindo. Então, entende que esse negócio de seguir a Bíblia é complicado? É complicado. Quanta coisa Jesus falou, faça assim, e a gente não faz. Mas é importante, igual falei, entender o valor espiritual de cada coisa. Aí o que acontece? Eu posso entender de um jeito e você pode entender de outro. Aí é onde gera conflito. Porque eu acho que o meu jeito é o único certo e o do outro tá errado. Aí eu acho que eu sou salvo e o outro não está salvo. Aí eu acho que eu sou de Deus e o outro não tá de Deus, não é de Deus. Aí eu começo a dividir as coisas. Eu começo dizer através do que eu aprendi, que eu ouvi de homens, e aí eu começo a separar, né? Quem tá dentro e quem tá fora. E aí quando eu vejo alguém lá que eu julgo que não se arrependeu, que não batizou, que não procura Deus, eu ainda fico imaginando que ele vai pro inferno, que Deus ama, ponto final. Só que o que nos leva a Deus? Esse caminho não é igreja, não é religião, tá? O caminho é o caminho, é Jesus, é aquele que veio e mostrou como fazer. Então você vai do Mato Grosso pro Rio de Janeiro, vamos supor que tem a estrada que é certa, que é a estrada certa, né? Digamos que, por exemplo, que é assim. Você pode ir para o Rio de Janeiro e dormir na estrada. Não, eu vou devagarzinho e vou dormir 3 vezes, né? Vou pousar. Uns escolhem pousada, outros vão para um hotel mais simples, né? Uns passam para tomar um sorvete, o outro já gosta de apreciar a paisagem, uns descem para ver a cachoeira que tem no meio do caminho, outros já seguem direto, alguns param à noite e vão para balada, né? De repente, às vezes bebe demais e acaba se envolvendo num acidente, né? Pode acontecer, e outros já não. Vou dormir, vou descansar para que eu siga a viagem amanhã. Todo mundo vai chegar no Rio de Janeiro, né? Todo mundo vai chegar. Agora, como que eu trilhei esse caminho pode ser de forma mais leve, menos leve ou até à custa de alguma dor,
depende das escolhas que eu faço no meio desse caminho. Então eu vejo desse jeito, Jesus é o caminho, as religiões são os veículos que nos levam, os ensinamentos das igrejas são aonde eu quero parar, de que forma que eu quero fazer, o que eu vou apreciar, né? Quando eu ver uma cruzinha na estrada, eu vou descer lá e acender uma vela? Ou eu vou só olhar e falar, bom, já morreu, acabou, e continuar? Cada um tem a sua prática e seu jeito de fazer, não é verdade? Uma coisa também bem polêmica que eu escuto. Os católicos são idólatras porque eles adoram santo. Se você conversa com um católico, ele vai dizer, nós não adoramos santo, nós adoramos a Deus. Tem isso como um instrumento de nos aproximar a Deus. É isso que eles vão dizer. O que eu vejo para que eu não entre em julgamento com o meu irmão? Ah, mas a Bíblia está dizendo, não fará imagem, escultura. Sim, mas a Bíblia fala tanta coisa que a gente faz ou que a gente não faz. Não é verdade? A Bíblia também fala. Venda todos os seus bens e dá aos pobres. Quem fez isso? Talvez Francisco de Assis, né? Que eu acho que ele só não vendeu porque as coisas eram do pai dele, mas tudo que ele tinha ele jogou pela janela, não é verdade? Então talvez nós temos até algumas pessoas que fazem isso, mas no geral fazemos. Jesus também falou que os ricos não entram no reino dos céus. Então, se você se prende a alguma passagem para dizer que o seu irmão é idólatra, por que você não se prende a essas passagens também? De que o rico não entra no reino do céu. E aí, à medida que a sua fortuna, que seus ganhos forem melhorando, você já vai doando, porque senão você não vai entrar no reino do céu. Então, aí você fala assim pra mim, ah não, mas não é bem isso que Jesus quis dizer, isso aí você interpreta assim, aí você tira o valor espiritual disso, não é verdade? Legal, o importante é isso mesmo, é tirar o valor espiritual, você não precisa sair dando tudo que você tem para os outros, você tem que tirar o valor espiritual desse ensinamento. Com relação à imagem e escultura também, vamos tirar o valor espiritual desse ensinamento. Porque se o católico é idólatra ou não, é Deus que sabe, não é por causa de uma imagem. Sabe qual que é o pior ídolo? Que destrói vidas e almas, que nos leva à perdição? E isso, gente, você vê no noticiário da televisão, você vê acontecendo na sua família. Quando alguém morre, você vê acontecendo muito perto de você. Você não precisa nem, entrar na intimidade da pessoa para perceber que o pior ídolo que a gente adora e que a gente adora, que a gente põe ele na frente de muita coisa, às vezes até de Deus mesmo. A gente acha que ele vai resolver todos os nossos problemas. A gente acha que ele tem mais poder do que Deus. É o dinheiro. É o pior ídolo que a gente cultua. É o dinheiro. E é por isso que Jesus falou que os ricos não entrarão no reino dos céus. Ele não disse assim, Jesus não disse, se você fizer uma imagem, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus não disse. Mas foi dito na Bíblia em algum momento, sob alguma condição. Então foi dito em algum momento na Bíblia, não fará para ti imagem, escultura, não sei o quê. Mas foi dito várias coisas também que a gente faz. Mas aquilo que a gente faz, tudo bem. Eu não faço, eu não tenho imagem na minha casa, porque isso é do diabo, isso aí não agrada a Deus, mas eu não vejo que muita coisa que Deus me pediu para fazer eu não faço. E aí, quem é de Deus, quem é do diabo? A gente tem muita mania de ficar julgando e condenando os nossos irmãos. E a gente utiliza um livro que deveria ser sagrado, e ele é sagrado, mas muitas vezes eu uso passagens daqui para condenar o outro. Tem alguma coisa errada, não tem? Eu acho que tem alguma coisa errada, porque a Bíblia, ela deveria nos ensinar a aceitar o outro do jeito que ele está. A gente deveria, quando a gente extrai os valores espirituais da Bíblia, a gente entender que sim, que se nós temos um conhecimento, né, que nós julgamos ser interessante para passar para alguém sobre Jesus, sobre o amor de Deus, não perca a oportunidade e faça, mas sem querer converter o outro para a religião, para a minha religião. Porque o mais bonito e o mais puro é quando você acolhe o seu irmão no momento que ele está. A nós cabe isso, falar do amor de Deus.
Não me cabe a querer trazer o meu irmão para minha religião, porque a minha religião é melhor. Não cabe a mim julgar que a religião dele é pecadora, porque faz imagem, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo. Não cabe a mim esse julgamento. Eu posso até pensar, mas ora e peço a Deus para tirar desse pensamento, porque ele não é bom. Bom, gente, então é isso.